E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre leis das reações químicas, mais precisamente leis ponderais e leis volumétricas. As leis das reações químicas foram as primeiras leis que foram criadas para relacionar a quantidade de substâncias em uma reação. Bom, as leis ponderais dentro da química, elas relacionam a massa das substâncias envolvidas em uma reação, não importando o seu estado físico. A primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier ou princípio de Lavoisier, também conhecida como lei de conservação da massa. Essa lei diz mais ou menos o seguinte: se eu fizer uma reação em recipiente fechado, a soma da massa dos reagentes fica sempre igual à soma da massa dos produtos. Então vamos lá. Magnésio mais oxigênio dando óxido de magnésio. Se eu usar 48 gramas de magnésio, vou consumir 32 gramas de oxigênio e vou produzir 80 gramas de óxido de magnésio. A soma das massas no reagente, 80 gramas. A soma das massas no produto, também 80 gramas. Como consequência do princípio Lavoisier, nós temos o balanceamento das equações. Dada a reação H2 mais O2 dando água, equação não balanceada, se eu usar 2 gramas de hidrogênio, eu vou consumir 32 de oxigênio e produzir 18 de água. Obviamente dá para a gente perceber que a soma das massas no reagente é diferente da soma das massas no produto. A reação 2H2 mais O2 dando 2H2O já é uma equação balanceada. Se eu usar 4 gramas de hidrogênio, vou consumir 32 de oxigênio e vou produzir 36 gramas de água. Então, olhando para os valores, agora a soma das massas do reagente fica igualzinha à soma das massas no produto. Bom, se você estiver fazendo experimento em sistema aberto, você não vai conseguir visualizar e comprovar a lei de Lavoisier. Por exemplo, combustão da madeira, papel ou carvão. O que acaba acontecendo? Substâncias gasosas são produzidas, como o recipiente está aberto, eles dissipam no ar atmosférico e ocorre uma redução de massa no produto da reação. Se você fizer a combustão de um metal, o que acontece? Ele consome o oxigênio do ar atmosférico que é incorporado ao metal. Então, a massa do produto acaba aumentando. Lei de Proust, também chamada de lei das proporções fixas ou definidas. Essa lei diz mais ou menos o seguinte: em qualquer reação realizada em diversos experimentos, ele sempre vai guardar uma proporção em massa para substâncias de pequenos números inteiros. Isso quer dizer que se eu fizer reações e alterar a massa de qualquer um dos participantes, a massa de todos os outros participantes na mesma reação deve ser alterada na mesma proporção. Então, magnésio mais oxigênio produzindo óxido de magnésio. No primeiro experimento, 48 gramas de magnésio reagiram com 32 gramas de oxigênio, produzindo 80 do óxido de magnésio. Se no segundo experimento eu utilizar 96 gramas de magnésio, ou seja, o dobro da massa, o que acontece com a massa do oxigênio e do óxido de magnésio? Devem ser dobradas na mesma relação. Como consequência da lei de Proust, a gente tem determinação da fórmula centesimal e cálculo estequiométrico, que é um dos assuntos mais importantes dentro da inorgânica. Terceira lei de Dalton, também conhecida como lei das proporções múltiplas.
Essa lei diz mais ou menos o seguinte: quando dois elementos químicos reagem formando compostos diferentes, fixando-se a massa de um dos elementos, a massa do outro guarda uma relação de pequenos números inteiros. Ou seja, se eu fizer uma reação usando os mesmos reagentes e gerar produtos diferentes, se eu mantiver a massa de um dos reagentes constante, a massa do outro reagente guarda uma relação múltipla, o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante. Então vamos lá. Magnésio mais oxigênio reagem produzindo óxido de magnésio. Os mesmos reagentes produzem agora peróxido de magnésio. Se eu mantiver a massa de magnésio constante, o que vai acabar acontecendo com a massa do oxigênio? Guarda uma relação múltipla. Guarda uma relação de ser o dobro. Consequências da lei de Dalton, determinação das fórmulas moleculares. Não sei se você percebeu, mas até agora não colocamos fórmula. Por quê? Não existia fórmula. E é a partir de Dalton que as fórmulas começam a aparecer. Normalmente vocês perguntam, professor, mas como que isso deu origem à fórmula? Então vamos lá. 24 gramas de magnésio, vamos chamar de Mg. 16 de oxigênio, vamos chamar de O. Então, o óxido de magnésio pode ser representado por uma fórmula. Qual? MgO. Vamos lá. 24 gramas de magnésio, vamos chamar também de Mg. 32 gramas de oxigênio, vamos chamar de 2O. Se 16 eu chamei de O, então 32 eu vou chamar de 2O. Então, peróxido de magnésio pode ser representado por uma fórmula. Qual que é? MgO2. Bom, as leis volumétricas, elas relacionavam o volume das substâncias que participavam de uma reação. Então, as considerações feitas para as massas nas leis ponderais poderia, então, ser trocada por volume nas leis volumétricas. Bom, a maioria das leis permitem a troca massa por volume. Por exemplo, lei de Proust e lei de Dalton, você pode trocar massa por volume. Ou seja, se durante uma reação eu alterar o volume de qualquer participante da minha reação, o volume de todos os outros vai ser alterado na mesma proporção. Lei de Proust para volume. Lei de Dalton. Se eu usar os mesmos reagentes para gerar produtos diferentes, se eu mantiver o volume de um dos reagentes constante, o volume do outro reagente guarda uma relação múltipla. O volume pode dobrar, triplicar, quadruplicar e assim por diante. Bom, o princípio de Lavoisier, ou lei de Lavoisier, muitas vezes não permite a troca massa por volume. Tá certo? Por quê? Em muitas reações o volume não é conservado. Então dá uma olhada. N2 mais 3H2 dando 2NH3. Então eu posso dizer que em volume, um volume do N2 reage com 3 volumes do H2, produzindo 2 volumes do NH3. Então, o volume total do lado dos reagentes são 4 volumes. E o volume total no produto são 2 volumes. Então, notamos que o volume não se conserva. Mas, como a equação está balanceada, a massa se conserva. Então, a única lei que não permite troca massa por volume é a lei de Lavoisier. Vamos lá. Para a gente dar uma treinadinha, foram colocados aqui vários experimentos e a gente vai completar as tabelas que foram colocadas. Certo? Então, vamos lá. Magnésio mais oxigênio dando óxido de magnésio. Usando 24 gramas de magnésio, eu vou consumir 16 gramas de oxigênio. Então, a quantidade de óxido produzida tem que ser 40 gramas. Lavoisier. Vamos lá. No primeiro experimento, hidrogênio e oxigênio reagindo com água. 2 gramas de hidrogênio consomem 16 de oxigênio e, com certeza, devido a Lavoisier, será produzido 18 gramas de água. No segundo experimento, eu vou usar 4 gramas de hidrogênio. O que aconteceu com a massa de hidrogênio? Dobrou. O que deve acontecer com a massa dos outros participantes? Tem que dobrar.
Vamos lá. Hidrogênio mais cloro dando cloreto de hidrogênio. No primeiro experimento, 2 gramas de hidrogênio estão produzindo 73 gramas de cloreto de hidrogênio. Então, a massa de cloro, segundo Lavoisier, tem que ser 71 gramas. Bom, do primeiro experimento para o segundo, a massa de cloro foi reduzida à metade. O que tem que acontecer com a massa do hidrogênio e do cloreto do hidrogênio? Será alterada na mesma proporção. Reduzida à metade também. Vamos lá. Nitrogênio mais hidrogênio estão produzindo amônia mais excessos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como tem um excesso de nitrogênio de 4 gramas, então a quantidade de nitrogênio que realmente reage não são 32 gramas, são 28. Então, a quantidade de amônia produzida no primeiro experimento será 34 gramas. Analisando o primeiro experimento e o segundo para o nitrogênio, o que aconteceu com sua massa? Dobrou. Então, segundo Proust, o que tem que acontecer com a massa dos outros participantes? Dobrar. Mas como há um excesso de hidrogênio de 3 gramas, a quantidade de hidrogênio que vai participar inicialmente não é 12, e sim 15 gramas. Vamos lá. Próximo, hidrogênio mais oxigênio dando água mais excessos. Então vamos lá. Como tem um excesso de 4 gramas de oxigênio, a quantidade de oxigênio que reage no primeiro experimento não é 20 gramas, e sim 16 gramas. Vamos lá. Então, a quantidade de água produzida é 18 gramas. Bom, se 0,2 gramas no segundo experimento produzem 1,8 gramas de água, então a quantidade de oxigênio que reage não é 2 gramas, e sim 1,6. Então, o excesso de oxigênio que nós teremos será igual a 0,4 gramas. Se nós fizermos uma análise do primeiro experimento para o terceiro em relação ao oxigênio, a massa está dobrando. Então, o que deve acontecer com a massa do hidrogênio e da água do primeiro para o terceiro experimento? Vai ter que dobrar. Então, a massa de água vai ser 36 gramas no terceiro experimento. Então, a massa de hidrogênio não será 6 gramas, e sim 4 gramas. Concluímos, então, que o excesso de hidrogênio é igual a 2 gramas. E no último experimento, hidrogênio mais oxigênio produzem água e peróxido de hidrogênio. Os mesmos reagentes produzindo produtos diferentes. Se no primeiro experimento 2 gramas de hidrogênio produzem 18 de água, então a massa de oxigênio tem que ser 16 gramas. No segundo, 2 gramas de hidrogênio produzem 34 gramas de peróxido de hidrogênio, então a quantidade de oxigênio é 32 gramas no segundo experimento. Então, a relação entre oxigênio no primeiro e no segundo experimento guarda uma relação múltipla de serem o dobro. Então tá aí. Gente, esse é nosso vídeo que fala sobre as chamadas leis das reações químicas, né, onde citamos aí as leis ponderais que relacionam massa e as leis volumétricas que relacionam volume. Beleza? Até o próximo vídeo então.